Eu sou o professor Drauzio e hoje vou mostrar como criar Store Procedures básicas de consultar no SQL Server 2012. Para essa aula eu vou utilizar o SQL Server 2012 e a ferramenta que nós vamos estar usando para a aula é o Management Studio, SQL Server Management Studio. Então vou conectar no meu banco de dados. Para essa aula eu criei uma database chamada Drauzio e dentro dessa database eu criei uma tabela chamada TBL Visitante para essa aula, para demonstrar essa aula. E dentro dessa tabela eu coloquei os campos, um de cada tipo, como eu costumo fazer nas minhas aulas. Um int, um varchar, que é um texto. Esse tem tamanho 50, esse 20. Um bit, bit é o boolean do .NET, que é o 0 e 1. 1 é masculino, 0 é feminino. Renda familiar, eu coloquei que é um numérico. Numéricos são números, dinheiro, vamos falar assim. Com 18 casas, das 18, 2 são decimais, ou seja, são 16 casas e 2 depois da vírgula. E a data e a hora, que é um datetime. Então vamos lá, vamos criar a nossa procedure básica de consultar no banco de dados. Então, para criar uma procedure, a aba onde ela fica armazenada é nessa pasta programabilidade. Dentro dessa pasta tem uma pasta chamada Storage Procedures. Storage Procedures são procedimentos armazenados, são conjuntos de scripts, são códigos SQL que você deixa guardado aqui. Toda vez que você precisa trabalhar com o banco, manipular o banco, você executa esse código e ele te dá um retorno ou ele faz uma ação no banco. Tá? Então, em vez de você deixar isso lá na aplicação sua, no Java, no .NET, onde você estiver utilizando o SQL Server, você pega e utiliza, deixa isso guardadinho dentro do banco e só pede, passa o nome e a informação, ele trabalha com o banco. Se você daqui a um tempo for fazer uma procedure e esquecer dessa aula, ou você assiste ou de novo, ou você vem aqui em New Procedure para dar uma lembrada como é que faz para criar uma procedure. Ele gera um script aqui para você e aí você consegue ter uma noção de como é, que é a parte principal, que é o miolo que está aqui. Mas vamos fazer do zero. Então, vou em Browser, botão direito, nova query. Vou criar uma nova consulta. Tá? Quando eu falo nova query, ele abre um documento, um script, e esse script está apontando para o banco Draws. Está vendo aqui? Ó? Ou seja, tudo que eu escrevi aqui, que a hora que eu apertar execute, ele vai executar dentro do banco Draws. Então vamos lá. Como é que eu crio uma procedure? Criar procedimento chamado selecionar visitante. Então, eu vou criar, em inglês é create, procedimento, procedure, o nome, USP consultar visitante. As é o começo, begin é começo e end é o fim. Então isso aqui é a estrutura básica para estar criando uma procedure. Tá? Então, ó, vamos lá. Criar, create, procedure, história procedure, procedimento, create procedure, o nome, consultar visitante, o USP aqui é para mim saber que é usuário, storage, procedure. É 3 letras que eu utilizo para, dentro do banco, reconhecer que esse é um objeto, esse objeto é uma procedure dentro do banco. Tá? Aqui eu coloco os parâmetros que eu vou colocar mais para frente, e aqui é a descrição do corpo da procedure. Então vamos lá. Então essa procedure vai buscar os dados dentro da tabela de visitante. Então é uma procedure básica para começar. Vamos buscar todos os dados, um select bem simples e colocar esse select dentro da procedure. Então aqui é o começo da procedure, que é o begin, e aqui é o fim da procedure. Então no meio do begin e do end a gente escreve o corpo da procedure. Então vamos lá. Selecionar, em que em inglês é select, tudo, que é asterisco, a tradução em inglês é onde, de onde, né? Então, eu quero selecionar tudo de onde, da tabela TBL visitante. Então, olha lá que legal. Selecionar, select, asterisco, quer dizer, tudo de onde, da tabela visitante. From é de onde, da tabela de visitante, tá? Então, eu vou estar indo, com esse select, eu vou estar vindo buscar os dados dentro da minha tabela de visitantes. Feito isso, aqui no asterisco, o asterisco sempre fala, não é interessante deixar asterisco. Por quê? Vamos supor que você está fazendo uma tela simples que exibe só a hora e o nome ali do visitante. E com o tempo esse projeto seu cresce muito e outros programadores vão colocando campos nas tabelas de visitante. Essa tabela que tinha 5, 6 campos, ela passa a ter 100 campos. Se você não especificar os campos que você quer, quando você der um select, ele dá select
nos 100 campos. Esses 100 campos vão estar saindo do banco, passando por memória, por rede, chegando no computador do usuário, enfim. Vai ter uma usabilidade, campos a mais que não precisariam estar ainda nessa consulta. Então, é legal sempre que você estiver montando, colocar os campos que você precisa usar. Se forem todos, você coloca todos, tá? Então, fica bem especificado. Então, ID do visitante. Deixa eu abrir aqui os campos do visitante para... Então, eu coloquei o primeiro aqui, o ID do visitante, vírgula, aí vou colocando os outros. Então, nome, telefone, sexo, tudo separado por vírgula, e o último você não coloca vírgula. Tá? Então, olha lá. Então, ID do visitante, o nome do visitante, o telefone, o sexo, a renda, a data e a hora. Então, aqui estão todos os campos. Ó, se você passar o mouse em cima do campo, tá, o SQL Server é bem legal essa ferramenta do Management Studio, que ele te mostra qual que é o tipo. A coluna nome é um varchar, tá vendo? Então, se você às vezes está com um campo aqui e quer lembrar que tipo que é, você passa o mouse e ele fala. Então, aqui está a nossa procedure. Ó. Então, eu quero criar um procedimento, uma procedure chamada consultar visitante. As begin, é o começo e o fim. E aqui o select, selecionar o campo ID, nomes, telefone, sexo, renda, data e hora da tabela de visitantes. Então, está pronta a nossa procedure básica. Vamos começar com ela assim, e aí depois eu vou dar uma incrementada nela e aí nós vamos vendo essa evolução da procedure. Então vamos lá, para mim executar ela agora, é só eu clicar no botão execute ou apertar o F5. Então apertar execute. Aqui ele fala que a procedure foi executada com sucesso, quer dizer que deu certo. Vamos estar verificando se ela... Ó, essa janela aqui embaixo chama janela de resultados. Tá? Então a tecla atalho dela é o Ctrl R. Ó. Se eu apertar o Ctrl R, ela esconde e aparece. Tá? Então vamos lá. Para mim verificar se deu certo, eu vou vir aqui em programabilidade, história de procedure e vou abrir aqui no mais para verificar se ela está aqui. Tá? Então olha lá, minha procedure está aqui. Ó. Então estou no banco Draws, dentro do banco do Draws eu fui na pasta programabilidade, dentro dela eu fui na pasta procedures e dentro da procedure tem aqui a minha USP consultar visitantes. Se por acaso não aparecer, é que às vezes você criou de alguma outra forma e ela não está aqui, mas você sabe que deu certo, que ela está criada, é só dar um botão direito e vir em refresh, que aí você dá um refresh na sua ferramenta aqui no seu Management Studio, ele vai até o banco e traz as informações atualizadas de lá do banco. Tá? Ou se de repente você está trabalhando aqui, tem um parceiro de desenvolvimento trabalhando também ao mesmo tempo, ele está criando umas lá você aqui, então acabou, dá um botão direito refresh, ele atualiza e traz os objetos para você. Tá? Vamos testar ela agora então? Então, ó, essa procedure, por enquanto, ela está muito básica, tá? Porque ela não tem parâmetro de entrada e ela não tem o where aqui no select. Então, o mais básico possível. Esse é o básico do básico. Uma procedure que devolve todos os visitantes. Então, vamos fechar aqui que ela já está criada. Não preciso mais desse script. Que ele já está salvo aqui se eu quiser editar ele. Então, eu vou criar uma nova query. Botão direito, new query. Criei uma nova consulta. Outra coisa interessante, se você está com muitos objetos novos aqui no SQL Server, se eu for procurar a minha procedure que eu acabei de criar agora, ó, exec, quero executar USP, ó, ele não encontra a minha procedure. Por quê? Porque ela acabou de ser criada, o IntelliSense é a parte do banco da ferramenta que te ajuda, traz objetos para você para agilizar a produtividade sua do desenvolvimento. Ela não está atualizada, então para atualizar ela eu vou só fechar e abrir de novo. Eu fechei e abri de novo então SQL Server, botão direito New Query. Então ó, fechei e abri de novo. E agora se eu der o exec, então toda vez que você abre ele atualiza os objetos na memória. Então ele, olha lá, se eu colocar agora USP, olha lá que interessante, ó. Ele já encontrou, então a partir de agora o IntelliSense dele já está trazendo para mim a minha procedure que eu implementei. Então para executar o SP, o Ctrl Shift espaço, ele ativa, aliás, o Ctrl espaço, ele ativa o IntelliSense. Então se você digita um pedacinho da palavra e dá o Ctrl espaço, ele traz aqui para você o IntelliSense. Aí você vai na setinha para cima ou para baixo e dá o Enter em cima da que você quiser. Tá? Então olha lá, exec, eu quero executar essa procedure. Se você tivesse no .NET, lá você ia chamar o comando acessar dados e falar assim, eu quero que o comando executa essa procedure. Ele passa o nome e fala que é o comando do tipo story procedure, que lá você seta se o comando é texto ou story procedure. E passa só esse nome, ele vai vir buscar a procedure e levar os resultados de volta dentro de um dataset.
Então, é interessante que você não precisa passar o select lá da sua aplicação para cá e ele vem pela rede e aquele monte de string. Não, você passa só o nome. Consultar visitante. Ele consulta e devolve. Tá? Vou clicar em Execute então. Exec ou F5. E olha lá que legal, ele trouxe aqui para mim a janelinha de resultados com todos os visitantes. Só cadastrei 4 para não ficar, vai ficar fácil de demonstrar. Então aqui ele trouxe todos os meus visitantes. Então tá pronto. É uma SP básica, sem parâmetros e sem where, que você quer todos os registros de uma tabela. Nesse ponto tá demonstrado como é que faz. Tá? Então vamos melhorar ela agora, vamos evoluir um pouquinho. Vai continuar uma aula básica, mas eu vou dar uma melhorada na Procedure agora. Então vou abrir a barra de objetos, Object Explorer. Para quem está começando, né, acontece muitas vezes a pessoa fecha e fala assim, ai meu Deus do céu, sumiu a barra, e agora, como é que eu faço? Vai lá, desinstala, instala o SQL Server Management Studio novo para ela aparecer. Toda barra dessas que você usa muito, ela está aqui no menu View. Ó. Tá? Então sempre que sumir uma barra, a probabilidade de ser uma dessas primeiras opções é muito grande. Tá? Então aqui as primeiras são as mais usadas. Então aquela barrinha que eu estou usando toda hora é a Object Explorer. Tá? Então, View, Object Explorer, ela está aqui. Então, se ela sumir, não precisa desinstalar, instalar de novo o seu Management Studio, né? Tá só ir no menu View e Object Explorer, ou F8, que é a tecla atalho. Então, vamos lá. Vamos em Story Procedure, Programabilidade, Story Procedure. Vou fechar aqui essa consulta. E agora eu quero modificar ela para dar uma melhorada nela. Então, como é que eu modifico a Procedure? Botão direito nela e vai em Modify, modificar. Então, quero fazer algumas modificações na minha procedure. Botão direito, Modify. Aqui, ó, esse cabeçalho que ele coloca aqui, ó, é algumas informações que é para usar o banco Drauzio, que seta algumas informações. Se você quiser, você pode apagar esse começo aqui, se você está começando para não confundir. Se você apagar o começo, você vai ter praticamente o script que você digitou. Então, aqui, ó, você tinha digitado Create Procedure. Aí ele mudou para Alter. Por que Alter? Porque ela já existe no banco. A partir desse momento, você não está mais criando uma Procedure. Você está alterando a Procedure, que ela já existe. Então, Alter Procedure, e o nome dela é as begin, e aqui o corpo que a gente construiu. Tá? Então, vamos lá. Eu quero colocar agora um parâmetro. Eu quero consultar pelo nome do visitante. Então, eu vou pôr um parâmetro aqui. Então, os parâmetros de entrada ou de saída são colocados aqui entre o nome da procedure e a palavra as. Tá? Ele fica aqui nesse meio. O que são parâmetros? São variáveis que, quando você for executar a procedure, você pode pôr um conteúdo dentro desse parâmetro, dessa variável, e esse parâmetro vai ser utilizado dentro da procedure para executar uma ação. Então, vamos criar um parâmetro chamado ID do visitante. ID visitante tem que ser do mesmo tipo, então vai ser do tipo int. Olha lá. Então, eu acabei de criar um parâmetro. Ó. O parâmetro ele começa com arroba sempre. O nome que você quiser, eu coloquei o mesmo nome porque eu sei que esse parâmetro vai usar nesse campo aqui, então fica fácil. E a diferença é que quando tem um arroba antes, eu sei que é o parâmetro, quando não tiver, eu sei que é o campo aqui da select. E o tipo tem que ser o mesmo tipo. Se esse é int, esse tem que ser int também. Tá? Então vamos lá, agora vamos usar ele. Então esse ID eu vou colocar no where. Então eu quero selecionar o visitante onde, where significa onde o ID do visitante da tabela for igual ao parâmetro que eu passei, arroba ID do visitante. Olha lá que legal, agora eu tenho um where, agora eu não estou mais trazendo todos os registros do banco, eu tenho um filtro agora que eu estou utilizando. Então, ó, esse ID aqui da tabela visitante, ó, ele vai trazer nesse select só quando esse ID for igual à variável que eu estou passando de fora. Então eu vou falar assim, executa minha procedure consultar visitante e eu quero o visitante número 1. Quando eu coloco que eu quero o 1, esse 1 vai vir aqui dentro do parâmetro, aí ele vai falar assim, seleciona esses campos de onde? Da tabela visitante, onde dentro de todos os registros o ID do visitante, ou seja, esse campo aqui, for igual a o que está na variável que veio lá dentro, que no caso eu estou passando 1, for igual a 1. Então ele vai me achar só um caso que o visitante é a chave primária, então ele vai trazer só 1. Então vou executar, ó, execute. Então estou executando o script, ó. Então ele alterou a procedure chamada visitante com essas informações que a gente mudou aqui agora. Aí ele falou que foi alterada com sucesso. Tá? Opa. Aqui é o comando executado com sucesso.
Vou fechar aqui e vou executar ela de novo agora. Então vamos lá, ó, botão direito, nova query, botão direito, new query, exec, usp, constar visitante. Tá vendo aqui como ela ainda, eu não fechei abrir, eu alterei os objetos, mas não fechei abrir ainda. Então ela não sabe que tem que ela aceita um parâmetro, ela está achando que não tem parâmetro. Mas eu vou pôr o parâmetro aqui, ó. Então tá vendo aqui, ó, 1, 2, 3. Ela está grifando vermelho porque ela não sabe. Quer ver? Se eu fechar e abrir de novo, ele vai atualizar os elementos e vai saber que o objeto já existe lá e que ele precisa de um parâmetro que é o ID. Então agora, ó, eu fechei e abri de novo. Então ele está com erro. Por que ele está com erro? Porque ele falou, para executar essa procedure, tem que passar um parâmetro para ela. Então se eu der um espaço aqui, ele já vai falar para mim, ó, a procedure USP consultar visitante, ela espera que você passe um parâmetro chamado ID do visitante, que é do tipo int. Ou seja, eu tenho que passar um inteiro para ela me dar o resultado. Então vamos lá, eu quero executar e eu quero passar o número 1. Tá? Então o que ela vai fazer? Ó, vou dar um select aqui embaixo só antes para vocês verem, ó. TBL visitantes. Ó, vou selecionar tudo que tem na tabela de visitantes, para vocês verem que tem 4 registros lá. Olha lá. Tem o 1, o 2, o 3 e o 4. Então esse aqui é tudo que tem lá. Eu estou pedindo para ela executar e está falando onde o ID for 1. Quer dizer, só existe essa linha que tem o ID igual a 1. A chave primária é o ID, então ele vai trazer somente essa linha que é o visitante 1, telefone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vou apagar aqui e vou executar a procedure. Então execute. Ah lá, que interessante. Ela trouxe para mim só um registro que é o visitante com o ID1. E assim vai indo. Então eu quero o ID2, põe 2, ID3. E assim vai indo. Assim, o ID que você pôr, que for a chave primária, ele vai trazer. Ó, se for 5 que não existe, ele não vai trazer nada. Tá? Legal, né? Então já criamos uma procedure básica trazendo tudo e agora com o parâmetro ID. Vamos colocar mais um parâmetro agora. Eu quero trazer pelo ID e pelo nome. Então como é que a gente faz isso? Vou vir aqui na minha procedure, botão direito modificar de novo. Tá? Então aqui eu limpo do alter para cima, eu limpo para ficar mais limpo. Até o nome aqui, se você... que ele coloca alguns colchetes, né, alguns parâmetros que é dele, mas se você quiser deixar do jeitinho que você fez, ó, para salvar, ó, às vezes é muito sistemático, tem que estar igualzinho para dar certo, então você pode deixar como estava aqui, ó. A única diferença é o alter, tá vendo? Que antes você fez create, agora fez alter. Então vamos lá, quero passar outro parâmetro. Então, vou vir aqui nos parâmetros, vou colocar arroba o nome. Também vou deixar passar o nome. Que lembra que o nome era um varchar de 50? Então vou deixar o cara digitar um varchar de 50 aqui também. Olha lá, então agora eu tenho dois parâmetros. Eu tenho o ID ou e o nome. Nesse caso está um e o outro. Do jeito que está aqui tem que passar os dois parâmetros. Mas eu já vou mostrar como que deixa passar um ou outro. Então aqui, ó. Como é que eu faço? Ah, mas eu não quero passar os dois, eu quero passar um ou outro. Para passar um ou outro, você pode colocar um valor padrão para os dois aqui. Tá? Então esse valor padrão você seta como nulo, por exemplo, e aí ele deixa você passar um sem ter que obrigar a passar o outro. Quer dizer, se eu passar o ID, o nome fica nulo. Se eu passar o nome, o ID fica nulo. Tá? Então eu vou falar aqui que o ID é igual a nulo e o nome é igual a nulo. Então estou jogando um valor default para ele. Tá? Isso aqui está um pouquinho fora do básico, está um pouquinho já avançando, mas é legal que eu já mostrei o básico no começo da aula, então só estou dando uma evoluidinha. Aqui então eu tenho valores nulos, então eu não sou obrigado a passar as duas, posso passar uma ou a outra. Tá? E aí vamos lá, vamos usar então esses parâmetros aqui. Então aqui ó, tem duas formas de você fazer usar aqueles caras lá. A primeira, você pode fazer um if. Você está começando, você está com um programador novo, você está com dificuldade de lógica ainda, está pegando jeito. Então pode fazer um ifão padrãozão, não é a melhor forma, tá? Vou mostrar a melhor forma a seguir, mas funciona. Por exemplo, se, vou fazer um if aqui, o ID do visitante for is not null, não for nulo, então begin e end. Olha lá, vou fazer um if aqui, ó. Ó, vou colocar os campos um na frente do outro para ficar mais fácil para mim mostrar para vocês aqui que tá
o espaço, senão vai começar a ficar... Eu gosto de deixar um embaixo do outro que fica fácil para ver, como normalmente quem vai programar tem um monitor já 19, de 24, 22, 24, então fica fácil, mas aqui na aula, como o espaço é limitado, eu vou deixar na frente. Então, ó, fiz um if, ó. Se o ID do visitante não for nulo, ó, tá vendo? Ó, is é não nulo, quer dizer, não é nulo, quer dizer que a pessoa está usando a procedure e passou o ID, quer dizer que ele não é nulo, tá? Se ela não passar esse ID, ele vai ser nulo, ó. Tá vendo aqui? Por padrão ele é nulo, ó. O visitante é nulo, é igual a nulo. Aí eu pergunto aqui embaixo, ele não é nulo? Por que que ele não vai ser nulo? Se a pessoa executar e passar aqui na frente, ó, 1, aqui dentro ele vem, apaga esse null e coloca o 1 dentro da variável. Então o valor padrão não vai ser usado, vai vir o que veio de fora. Tá? Então ele passa a ser o 1. Mesma coisa o nome, se ela passar o nome aqui embaixo, aqui, ó, é Drauzio, então ela coloca Drauzio. Aí ela vem, apaga o nulo, então a variável nome não é mais nula, ela passa a ter o valor Drauzio aqui dentro. Tá? Então eu vou falar assim, ó, se o visitante não for nulo, eu vou fazer o select usando a consulta do visitante. Se não, eu já sei que ele passou o nome, begin e end. E aí eu faço o mesmo select e coloco aqui. Por que que essa não é uma boa prática? Porque eu estou duplicando o código. Sempre que a gente duplica código, não é boa prática, né? Boa prática é você fazer um script que não fica duplicando o código, porque na hora da manutenção fica mais fácil. Mas como aqui é uma aula básica e para quem está começando é mais fácil fazer um if, então ó, select tudo da tabela visitante, onde o nome, vamos pôr o like, né? Que o like é, para quem não viu ainda, o like é o consultar, para você ver se existe no corpo. Então o nome for igual, arroba nome, olha lá. Se não, quer dizer, se o ID não for nulo, quer dizer que o ID é nulo. Nós sempre estamos falando, o ID é nulo? Não é nulo? Não, então consulta pelo ID. Aqui embaixo, o ID é nulo? Aí ele fala assim, é nulo, então ele passou o nome, que ele vai ter que passar, ele passa um ou outro, né? Aí se ele vem aqui, seleciona todos os campos da tabela visitante, onde o nome, like, qualquer coisa, mais o nome, mais qualquer coisa. Esse like, para quem ainda não assistiu minha aula de consulta, de Join Select com Join, esse like, assim, ele procura no meio do nome todo, desde a primeira letra até a última letra, se existe essa palavra. Independente de qualquer coisa, o percentual significa qualquer coisa antes ou qualquer coisa depois. Tá? Então ele vai pegar em todos os nomes e vai procurar essa palavra que você passou aqui na Procedure. Tá? Vamos testar então para ver? Olha lá, então ficou um if. Ó. Um if se o visitante não for nulo, faz isso. Se não, quer dizer que o ID é nulo, que veio o valor default, e aí ele vai entrar no nome aqui e vai fazer isso pesquisando pelo nome. Então o que muda é o where, tá vendo? O where aqui é pelo ID e o where aqui embaixo é pelo nome. Vamos executar ela. Executei, ela comando realizado com sucesso. E agora eu vou rodar um novo script. Então para atualizar o IntelliSense eu vou fechar e abrir de novo. Normalmente a gente faz todos os objetos, depois finaliza e fecha e abre, mas como eu estou mostrando passo a passo, então eu acho legal, acho importante te mostrar, para não ficar vermelho com erro, dar a sensação que tem alguma coisa errada. É importante estar fechando e abrindo de novo para atualizar os objetos. Fechei e abri de novo, então vamos lá. Agora se eu der o exec, ó, quero executar a USP, consultar visitante. Olha lá que interessante, agora se eu deu espaço, ele vai falar assim, ô Padrado, agora você pode passar o ID do visitante, que é uma variável int, que o valor padrão já vem como nulo. Se você não passar nada, ela vai entrar lá dentro como nulo. E você pode passar o nome, que é um varchar no texto 50, que também já tem por valor padrão nulo. Ou seja, se eu chamar ela sem passar nenhum parâmetro, ela vai ser executada e com os dois valores nulos lá dentro. Então, provavelmente ela não vai me trazer nada. Tá? Ou vai trazer tudo. Agora, se eu passar, então vamos lá. Primeiro eu quero constar por ID. Então, vou passar o ID1. Vamos ver se ele vai trazer o ID1 para mim. Então, olha lá. Vou executar aqui a minha procedure, passando o ID1. Executei. Opa, legal. Ela trouxe só um. O visitante 1 para mim. Então, ela trouxe aqui o visitante 1. Agora, por exemplo, eu quero passar o 2. Vamos fazer mais um teste. 2. Olha lá, ela trouxe para mim o visitante 2. Mas eu não quero pesquisar o 2 pelo nome, eu quero procurar o nome visitante 2.
Tá? Então, o que que eu faço? Se eu quiser executar, o primeiro parâmetro eu não vou passar ele. Tá? Quando você não quer passar, nesse caso, esse exemplo que eu mostrei, você digita nulo. Você fala assim, eu vou passar ele em nulo, vou deixar ele em branco. Tá? Então, olha lá, eu quero deixar o primeiro parâmetro nulo, em branco, ou seja, ele vai assumir o nulo, que é o valor padrão. Por padrão, ele já é nulo. Né? Então, se eu não quero passar ele o primeiro, eu falo que eu vou passar ele nulo. E aí, o segundo, eu vou por um texto aqui. Então, eu quero consultar o visitante 2. Vou executar. Olha lá, ele trouxe o visitante 2, tá vendo? Quer dizer, o primeiro parâmetro eu não passei, eu deixei nulo em branco. Aí lá dentro do if, vocês lembram? Eu fiz assim, ó, se o primeiro parâmetro, que é o ID do visitante, for nulo, opa, então é nulo, ele continua nulo. Então, se ele não for nulo, ele vai entrar no ID. Se ele for nulo, ele vai cair no de baixo, que é no visitante. Tá? Então aí eu estou passando pelo visitante. Como eu fiz um like, se eu pôr só vise, ele vai procurar todos os visitantes que tenham no nome a palavra vis. Tá vendo? Então todos os nomes dos visitantes começam com visitante. Então ele vai trazer todos para mim, olha lá. Então o que ele faz? Ele vai dar um like, ele procura dentro dos nomes quais visitantes têm a palavra vis. Como todos têm, tá vendo? Se eu colocar ante, ó, procurar por ante aqui também, ó, todos têm ante também, ó. Ante, F5, ah lá, trouxe todos. Já se eu pôr ante 2, só tem o visitante 2. Aí, se eu der o F5, ele vai trazer só o visitante 2. Tá vendo? Então, olha lá. Então agora tem dois parâmetros. Aí eu poderia pôr, quisesse pesquisar por sexo. Então é só entrar na Procedure e colocar mais um parâmetro lá. Aí eu passaria aqui, o ID eu não quero passar, o nome eu também vou deixar como valor default que é nulo, e o sexo eu quero masculino 1. E aí eu executaria e ele traria para mim o sexo. Então você pode ir colocando quantos parâmetros você quiser na Procedure, tá vendo? E aí vai indo. Só que o problema é que, da forma como eu expliquei usando o if, se você fizer isso, ele vai ficar muitos ifs e muitos selects e aí começa a ficar complicado de dar manutenção. Então vou mostrar agora como é que faz para ficar mais legal aquela procedure. Então vou lá na procedure e aí aqui eu vou pegar e vou dar um botão direito modificar. Tá? Então a partir desse momento o que eu vou mostrar já está um básico um pouquinho mais avançado. Tá? Então, se quem ainda está começando, você talvez não vai entender legal, mas dá uma notada no que eu vou falar agora, para você depois mais para frente estudar. Então, eu posso destruir os dois ifs aqui e trabalhar com um where. Tá? Então, como que eu faço isso? Eu vou apagar esse if, e vou apagar esse if aqui, e vou deixar só o where. Então, olha que legal. Ó. Agora eu vou usar a lógica para não ficar usando o if, ou seja, eu vou ter menos texto para ficar dando manutenção, menos script para dar manutenção. Então, aqui eu posso fazer assim, ó. Eu quero selecionar esses campos da tabela de visitante, onde o ID do visitante for igual ao ID, ou, vou pôr um OR aqui na frente, a variável for nula. Então, olha lá, ó. O ID do visitante for igual à variável visitante, ou a variável visitante is null, for nula. Tá vendo? Então aqui eu vou fechar com parênteses para ficar bem separadinho para vocês que estão começando a ver. Olha lá, então agora eu estou usando uma lógica. Eu falo assim, ó, traz para mim esse registro. Quem não assistiu nada ainda é interessante assistir umas aulas de select que tem minhas, que elas explicam bem essa parte de select, do igual e tudo mais, tá? Então, se o ID do visitante for igual ao ID do visitante, ou a variável ID do visitante for nula. Tá? Então aqui é nula. Se for nula, opa, já atendeu o where já, então vai trazer o registro. Se for igual, se não for nula, vai cair para cá. Então é 1, por exemplo. O visitante é 1, então se for 1, traz para mim. E, vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. O nome for igual ao nome, ou a variável nome is null, for nula. Tá vendo? E assim fica uma SP bem facinha de fazer. Ó. A lógica é um pouco mais complicada, então senta com calma e tenta entender, que vale a pena entender. Mas ó, o ID do visitante for igual à variável, ou a variável for nula, e o nome do visitante for igual à variável nome, ou a variável for nula. Então se essa variável ou essa, uma das duas vai vir nula quando você for usar procedure. Então se essa for nula, ele vai atender essa linha aqui, ó.
E se essa for nula, ele vai atender essa linha aqui. Tá? Se uma das duas for nula, a que for nula, a linha já atendeu. Aí tem esse E aqui, AND. Aqui não está aparecendo aqui, ó. Aí tem esse aqui, AND. Então, as duas têm que ser verdadeiras, true e true. Isso é a tal da lógica matemática, onde você filtra o select que você quer. Então, aqui, ó. E, por exemplo, assim, vamos fazer uma simulação aqui. Eu passei o valor 1 aqui no ID, ó. Passei 1 aqui. Então, esse 1 vai ser jogado aqui, ó. Então, aqui vai estar como 1 e aqui vai estar como 1. E a variável nome vai estar nula. Aí ele vai perguntar aqui, ID do visitante é igual a 1? Opa, achei o registro. Ou, então aqui, se é um ou outro, se um dos dois for verdadeiro, a linha já é verdadeira. Então, essa aqui já achou. Achou um ID do visitante 1? Achei, opa, essa linha é verdadeira. Então, deu certo já achou. Aí vem aqui embaixo. Tem algum nome que é igual a nulo? Que continua nulo o nome, né? Ele vai falar assim, não, não tem nenhum. A variável, mas ou a variável nula, a variável nome é nula, a variável nome está com nulo dentro, tá? Opa, então essa linha também deu certo. Ou seja, vai ser true, o where vai ser verdadeiro quando ele achar o nome igual a 1 e ele vai trazer, tá? Então dessa forma fica legal. Então vou executar. Tá? Para quem ainda não tem facilidade com select, com essa lógica de where, vai assistindo minhas aulas de select e com o tempo eu vou colocar umas aulas bem específicas para explicar essas lógicas. Tá? Como o foco aqui hoje é mais a estrutura da procedure, então vocês notem que a estrutura da procedure ela ficou bem simples agora. Alterar uma procedure com o nome visitante, que tem dois parâmetros, que eles têm valor padrão nulo, que eu posso passar um ou outro, tá? Ou nenhum, se passar nenhum, também ela vai funcionar. Ou se passar os dois, ela também vai funcionar. Tá? Aqui eu estou dando um select em todos os campos da tabela, da tabela visitante. Então esses campos têm que existir lá dentro da tabela visitante. Onde where atender esses filtros aqui, passar uma variável a outra e uma das duas for igual, o ID for igual a algum ID, ou se passou o nome foi encontrado em algum dos nomes, tá? Aí fica bem legal a nossa procedure. Ó, outra coisa legal da procedure, será que está funcionando isso aqui? Vamos ver o select aqui. O select, aperta F5, ó, o grifo aqui, ó. Estou dentro de um script, de uma query. Grifo só o trecho de select e executo. Aperta F5 e fala, opa, o select meu está certinho, está trazendo os dados. Então, se tiver algum problema, o problema vai estar aqui no where. Aí você já consegue ter uma pré-validação da sua procedure antes de executar ela. Ó, executei, ela falou que o comando foi salvo com sucesso e agora vamos fazer o nosso último teste para ver se ficou legal. Então vamos lá, botão direito, nova query. Já fechei, abri para atualizar o IntelliSense. Então vou dar um exec, USP. Nesse caso nem precisaria ter fechado, porque como eu não mexi na assinatura da procedure, quando a gente fala assinatura, o que é a assinatura? É o nome dela e quais parâmetros ela aceita. Então, como eu não mexi nos parâmetros, ela continua com 2 e eles têm o mesmo tipo, não teria problema, a assinatura continuaria certa. Então, vamos lá. Ó, eu quero achar o ID1. Vou pôr aqui, ó, exec, sp constante, F5. Olha lá, trouxe 1. Se eu pôr o 4, F5, trouxe o 4, tá vendo? Então, está funcionando por ID. E agora por nome. Então, eu quero achar só que tem no meio do nome tem visitante. Eu quero achar que no nome tem, vamos pôr aqui, ante 3, F5. O primeiro parâmetro é o número, é o ID, tá vendo? Como eu esqueci, passei direto o texto, ele falou assim, ó, não foi possível converter o tipo varchar em int. Aí eu falei, opa, errei aqui. Então tem que falar assim, ó, o primeiro parâmetro eu posso passar aqui nulo, que é o primeiro parâmetro lá. O que é o primeiro parâmetro? Só para mostrar para vocês, para ficar bem claro, ó. O primeiro parâmetro é na ordem que você escreveu aqui, ó. Então, ó, o primeiro é o ID, o segundo é o nome. Se você for executar e pôr parâmetros na frente, como eu estou fazendo, o primeiro é o ID e o segundo é o nome, tá vendo? Então aqui, o primeiro eu passei nulo agora, e o segundo eu falei assim, eu quero procurar os visitantes, que no meio do nome tem a palavra ante3, então ele vai procurar o visitante 3. Olha lá, achou para mim, tá vendo? Se eu for tirar a palavra 3, ó, ele vai trazer todos para mim. Se eu quiser achar o 5, não tem, tá vendo? E se eu executar a procedure sem nada? Ele traz todos os visitantes. Por quê? Ele vai encontrar todos os registros na cláusula where. Por que ele vai encontrar todos? Porque ele vai falar assim, a variável id é igual a nula? É. E a variável nome é igual a nula? É. Então as duas linhas lá vão ser verdadeiras. Então ele vai trazer os 4 registros aqui para consulta.
tá? Então, é importante que normalmente quando você faz uma procedure, você que vai usar ela na sua programação e aí você pega e utiliza um dos dois parâmetros. E para finalizar, se você de repente não gosta de ficar executando assim por no nulo, você quer só pôr o parâmetro que você vai usar, isso pode ser feito no .NET, por exemplo, se você vai fazer um método que só consulta por nome, você não precisa ficar passando nulo aqui. Tá? Então tem essa forma de executar. Uma outra forma, você pode chamar o nome da procedure, USP, consultar visitante, e aí você fala qual parâmetro você quer passar. Então eu quero passar o parâmetro nome, e aí eu quero pesquisar pelo visitante 3. Tá vendo aqui que interessante, ó? Então eu quero executar a SP de consultar visitante e quero só passar esse parâmetro. Então como eu estou informando o nome do parâmetro, o SQL Server agora assume que eu não estou passando mais pela sequência deles, eu estou passando pelos parâmetros que eu quero que ele veja. Tá? Então eu vou grifar, quando eu tenho vários scripts, eu grifo o que eu quero e executo para ele executar. Então posso até apagar aqui, ó. Deixa eu comentar isso aqui. Ó. Então eu vou executar. Ah lá, ele achou para mim o visitante 3, tá vendo? Se eu colocar só visitant aqui, ó, ele não dá erro, ele não vai dar mais erro, por quê? Porque eu estou especificando, eu quero executar essa procedure, só quero passar a variável que chama @nome e quero que você coloque dentro dela essa palavra vise. Então ele vai trazer para mim os visitantes. Tá? E também tem uma terceira forma de executar que você pode escrever execute, né? USP visitante, eu quero consultar o 3. F5, olha lá. Então, se você digitar também execute, também, às vezes você vê alguma aula explicando com execute, também funciona. Tá? Então, essas são as formas de você estar trabalhando. Então, essa aqui, por exemplo, se eu quiser passar o ID, ó, eu posso vir aqui, eu quero passar só o ID. Então, coloco aqui, @id do visitante for igual a 1. E executo, olha lá, ele trouxe 1 para mim aqui embaixo, tá vendo? Ah, quero passar os dois. Ah, vou passar um para o visitante e o nome eu quero que tenha a palavra vis. Quer dizer, ele vai achar um? Vai achar, porque ele vai atender as duas cláusulas. Ele vai atender a cláusula 1, que ele quer onde o nome for 1, e a segundo parâmetro, onde o nome possua a palavra vise. Então aqui ele achou a palavra vise. Tá? Então ele atendeu as duas cenários. Já se eu colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, visitante 3, ele não vai trazer nada. Por quê? Ela executei. Porque ele achou um. Opa, achei o visitante 1. Aí ele foi no nome. O nome contém a palavra visitante 3? Não, não contém. Então ele não atendeu as duas linhas. A primeira linha ele atendeu, a segunda ele não atendeu. Lá no where, lembra que eu falei assim no where? O ID for igual a ID e o nome tiver um pedaço no nome. Então ele não atendeu as duas, então nesse caso ele não trouxe nada.